Você não é influenciador, você não vive de publi, entendeu? Não importa o quanto que é o seu engajamento orgânico. Então quando eu viro pro meu público e eu digo, olha, sabe por qual motivo você é muito bom? Sabe por qual motivo tem concorrentes muito piores do que você, que continuam vendendo muito mais? O que o pessoal mais erra quando vai construir uma oferta, o cara fica apaixonado pelo produto. Qual que é o perfil dessa influenciadora que você contrata? Cara, hoje a gente costuma contratar... Eu tenho uma frase, eu falo assim, o inimigo da escala é o CAC. Se eu te dissesse que de 10 marcas que a gente viu, 9 são um clone de alguma marca gringa. Durante os últimos meses eu entrevistei exatamente 23 milionários e desafiei eles a recomeçarem do completo zero, sem usar seu nome, networking, sua cara, apenas com conhecimento adquirido. E isso rendeu vários episódios do nosso Plano do Milhão, que é o quadro que a gente tem aqui no Vacas Gordas. São entrevistas de 1h30, 2 horas, 3 horas e até quase 4 horas. E nesse episódio especial aqui eu pedi pro nosso time selecionar somente aquele filezinho com os principais insights, os mais aplicáveis, para que você consiga aplicar cada vez mais rápido aí na sua vida, nos seus negócios e colher os resultados rápido. Então aproveita e bom episódio. Então toda vez que a gente precisa estruturar um negócio do zero, a gente entende primeiro quem é o cliente ideal. Quem é o cliente ideal? Ele tem que ter 2 coisas. Capacidade de ser ajudado pelo serviço que você quer prestar e capacidade de pagamento. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Meu cliente ideal mínimo era o cara que faturava R$45 mil para vender uma solução de pelo menos R$4.500 mensais. Beleza. Esse cara aqui. E às vezes você não vai vender o que eu tô falando aqui num ticket tão alto. Então o cara não precisa faturar tanto e não precisa fazer tanto dinheiro. Se você vai cobrar, por exemplo, R$1.000, R$2.000 num contrato, que eu não sugiro que você faça, e eu vou te explicar o porquê depois, você consegue vender para uma pessoa que, cara, tem uma margem mais baixa, às vezes não tem uma capacidade de pagamento tão grande. Tá? Beleza. Definiu quem é meu cliente ideal, o cara que eu quero servir. Segunda coisa que eu vou fazer é criar minha oferta. Como que eu crio a minha oferta? O Dan Kennedy também, que é uma grande referência de marketing nos Estados Unidos, o bigodudinho, que é o cara que fez com que o Russell se tornasse o Russell, que a gente falou aqui antes, ele fala muito sobre a questão de que a oferta é o centro da criação de qualquer tipo de negócio. Ele dá até o exemplo do cassino, que ele fala que o cassino tem a melhor oferta de todas, por isso que Las Vegas prospera tanto. O cara nem tem grana, não precisa investir um centavo, eles chamam os caras que são viciados para ir lá, o cara não precisa pagar um centavo, só que ele precisa jogar. Ele já é viciado. Quanto você acha que esse cara vai gastar? Esse cara deixa a casa, cara. É a melhor oferta que tem, porque não tem nenhuma barreira de entrada. Quanto mais você conseguir tirar a barreira de entrada do teu cliente e mitigar risco, é um dos pontos que ninguém fala. Só tem um cara nos Estados Unidos que fala que é o Jason Friedland. Eu tô passando uma pá de referência, né? É legal. Se você quiser pesquisar depois, pode pesquisar. Se não, só segue o conteúdo que eu tô falando aqui, tá? Vai aparecer aqui na tela. Todos então, esses nomes que você tá falando vai aparecer na tela. Então é um cara que tem um livro que chama One Too Many, muito bom também. Fala de webinário, aliás. Então, beleza. Jason Friedland fala de mitigação de risco. Então se você consegue retirar a barreira de entrada e mitigar todos os riscos da pessoa, ela vai comprar de você. O que o pessoal mais erra quando vai construir uma oferta, o cara fica apaixonado pelo produto. Então ele fala assim, caraca, eu tenho um produto tão bom, por que a galera não compra? Pô, eu presto serviço tão bom, eu tô aqui colocando meu sangue, minha vida, por que a galera não tá comprando? Porque ela não fala pra você, mas ela vê um risco de que aquilo que você está prometendo pra ela não aconteça. Total. Ela faz um cálculo mental de que é o seguinte, será que é melhor eu comprar o produto desse cara e acreditar, ou é melhor eu ficar em casa assistindo Netflix sem fazer nada? Porque às vezes pra ela vai ter menos prejuízo ficar sem fazer nada. Esse é o cálculo que ela faz na cabeça. Se você não mitiga risco e não contorna as objeções do cliente antes, e na construção da oferta principalmente, ele não vai comprar de você. E ele vai falar para você o seguinte, cara, tua apresentação é maravilhosa, você tem um potencial gigantesco. Só que na real, sabe o que eu aprendi na vida também? Que bom elogio é Pix na conta, entendeu? Se o cara não pagou para você, ele não gostou da tua oferta, não gostou do teu produto. E tá querendo dar um tapinha nas tuas costas para fazer com que você se sinta bem, quando na verdade ele tá te falando um não. Só para dar um exemplo mais palpável assim para o mundo prático, né? Na tua tese hoje, né, que você defende para vender os teus produtos e botar dinheiro no seu bolso, quem é a antítese que você coloca como inimigo em comum? Eu tenho os dois, tá? Porque são 2 níveis de profundidade diferentes do mesmo discurso. O primeiro eu chamo de viralatismo cultural. O que é o viralatismo cultural? É essa coisa do brasileiro de achar que é menor do que o que é gringo. E de achar que o que é de fora é melhor. E achar que não, bons são os players gringos, bons são as empresas gringas, bons são os produtos gringos. E é por isso que ninguém cria merda nenhuma no Brasil. É que a porra do brasileiro tá acreditando que bom é o que é gringo.
Entende? E a minha, eu tenho uma bandeira que vou levantar agora em 2026 muito forte, que é o rebranding do Brasil. Eu acho que a mudança do Brasil ela vai vir pelo digital, ela vai vir pela nova economia, pela Creators Economy, que o Brasil precisa de um rebranding fundacional. O que nós somos de fato? Vamos olhar para isso. Enfim. E aí, eu luto contra o viralatismo cultural justamente por causa dessa tese de que eu acho que o grande problema, inclusive de todo empreendedor que não consegue explodir, muitas vezes é um problema na camada da confiança do cara de realmente botar a cara e validar a tese. Entendi. Da confiança do cara de realmente falar, não, caralho, se o Steve Jobs construiu o que construiu nos Estados Unidos, eu no Brasil com o ChatGPT posso fazer algo muito melhor. Eu acho que o brasileiro tem pouco isso, a gente ainda se enxerga, vou dizer, como é que é a palavra? Coadjuvante no mundo. E eu acho que isso pode mudar. Por isso eu luto contra o viralatismo cultural. Mas falando do cenário especificamente de mercado digital e Creators Economy, eu luto contra o viralatismo digital. O viralatismo digital, o que ele é? Ele é a manifestação do viralatismo cultural na internet, onde o que faz ou o que dá fama é o que é ruim, o que é famoso é funk, o que é famoso é tigrinho, o que é famoso é coisa sem moral, sem inteligência, e o que é burro é propositalmente mostrado pro povo para que ele se mantenha burro e não tenha capacidade de enxergar que dá pra gente criar coisas revolucionárias com as ferramentas que a gente já tem. Tá, então essa é a sua antítese. Para que essa antítese seja forte o suficiente, ela precisa ser algo que a pessoa já tem ciência e já concorda, ou você tem que ir num caminho de doutrinar essa pessoa para que ela chegue a essa conclusão? Muito boa pergunta. Ela tem que estar ligada a uma dor muito profunda do público. Então, quando eu viro pro meu público e eu digo, olha, sabe por qual motivo você é muito bom, mas você não é visto como muito bom? Sabe por qual motivo tem concorrentes muito piores do que você, que continuam vendendo muito mais? Deixa eu te contar uma história. Van Gogh, um dos maiores pintores do mundo, morreu pobre. E vendeu um único quadro na vida, porque ele era muito bom e não sabia mostrar. Enquanto isso, o mercado tá cheio de vira-latas. Tá cheio de pessoas de cassino, tigrinho, a casa do caralho. E isso acontece porque você não mostra, porque você não aparece, porque você não se torna a referência que você merecia ser. É uma narrativa. Então o que eu preciso é construir uma narrativa que aponta aquele inimigo como culpado principal. E esse cara, no âmago dele, ele já acredita, né? Ele já acredita, pô, esse cara é pior que eu sou melhor que esse cara. Eu tô explorando um sentimento do meu público, porque na pesquisa eu olhei e vi um dos maiores sentimentos do meu cliente ideal é gente muito melhor, faz muito mais dinheiro e é muito mais famosa. Gente muito pior. Qual foi a pergunta que você fez para chegar a essa conclusão? A pergunta que eu fiz para chegar a essa conclusão foi assim, como é que o meu cliente se vê? Como é que o meu cliente acha que o mundo vê ele? Como é que o mundo vê ele de verdade? Como é que ele gostaria de ser visto pelo mundo? Tá, então como ele se vê. Você se vê. Como ele acha que o mundo vê ele. Como você acha que o mundo te vê. Como ele vê o mundo. Tá, como você vê o mundo. Como ele vê o mundo. Como ele deseja ser visto pelo mundo. Tá. E como o mundo vê ele de verdade. Entendi. Entendeu? Que aí eu consigo achar qual é a brecha de percepção do meu cliente. Porque, vamos lá, imagina aqui o seguinte. Hoje, você enxerga o mundo como um lugar injusto. Opa! Interessante. Por que é um lugar injusto? Porque, tem um monte de gente ruim aí, ganha dinheiro, né? Foda, só faz sucesso que é ruim. Só faz sucesso que é ruim, interessante. E qual que pra você é sucesso quando a gente fala da sua marca? Qual de venda? O cara, eu queria ser mais visto, eu queria que as pessoas, queria que atraísse as pessoas, queria que chamasse atenção. Tudo isso o cara tá dizendo o quê? Eu sou visto pelo mundo de um jeito que eu não gostaria de ver, eu sou menos visto do que eu gostaria de ver, eu enxergo o mundo como um lugar injusto, porque pessoas piores do que eu estão aparecendo mais do que eu gostaria de ser visto como uma referência, e o mundo hoje me vê só como mais um. Só que eu acho que o mundo me vê como um merda. E eu fico com síndrome do impostor, porque eu acho que as pessoas estão me julgando. Só de eu entender essa dinâmica psicológica do meu público, eu tenho copo infinito. Total. Entendeu? Então essa é a primeira pergunta que eu faço sobre o cliente ideal. Depois eu faço outras perguntas. O que ele tem medo, mas não tem coragem de assumir? O que ele deseja, mas não conta pra ninguém? O que faz ele chorar no banheiro às 3 horas da manhã sozinho? Quais são as hipocrisias dele? O que ele esconde da esposa ou do marido? E eu começo a investigar a sombra do meu público. Porque toda sombra é mais fácil de tocar do que a luz. O que tá à luz é consciente. O que é consciente, o fator crítico bloqueia. Então, se eu te falo de uma coisa que é plenamente consciente pra você e você já tá lidando com ela, é diferente de eu te falar uma coisa que dói no fundo da tua alma e você fala, filha da puta.
Mas como é que você faz pra esse cara realmente se abrir com você e falar a verdade ali? Porque às vezes ele vai utilizar esse filtro crítico pra escrever outra coisa, né? Então, mas aí eu faço pesquisa num dia diferente. Eu analiso o cliente conversando com ele em call, com um note-taker de áudio ouvindo e pegando tudo isso nas entrelinhas. Ah, entendi. Você não pergunta objetivamente. Não, pra eu ele escrever. pergunto subjetivamente, eu pego o que ele não está dizendo. Depois eu pego esse extrato cognitivo gerado pela IA e jogo numa outra IA de pesquisa que vai olhar geopoliticamente pessoas parecidas com aquela ali e vai traçar estatisticamente quais são as probabilidades de comportamento. Entendi. Entendeu? É assim que eu faço pesquisa de público. Então eu começo pesquisando, tipo, 5 pessoas. Só que eu vou deep nessas 5 pessoas. 5 melhores clientes, 5 melhores... tipo, a gente vai lá, sei lá, fazer consultoria pra transfer. Qual é a galera da transfer que comprou, teve uma hora LTV, encheu menos o saco e foi o filho da puta perfeito. Vamos conversar com esse filho da puta perfeito, pegar toda a sombra dele e jogar depois num Perplexity da vida com os prompts do tamanho do universo e pedir pra ele buscar o que esse cara assiste, o que ele assiste na internet, o que ele comenta, o que ele compartilha, o que ele compra, onde ele passa. E eu consigo traçar tudo isso com porcentagens e aí direcionar as campanhas de marketing nesses canais, pra essas bolhas, pra esse público. Não, isso é muito do caralho. Entendeu? Isso é muito legal. Muito legal. Diferença, né? Mecanismo único e mecanismo viral. Me conta aí. Pô, eu também não sabia disso, tá vendo, velho? Que coisa. Tipo assim, eu achava que eu sabia tudo, não sei de nada, velho. Mas, ó, mecanismo... Matheus que ensinou, mecanismo único. É o que a gente conhece como mecanismo único. Porque tudo sempre... porque nada resolveu até hoje o teu problema, mecanismo único do problema. Porque o meu produto resolve e ele é diferente dos outros, mecanismo único da solução. Aí, qual é o mecanismo viral? Mecanismo único viral. É o elemento do teu produto que faz as pessoas quererem compartilhá-lo. Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Creatina em gummy. Creatina para mulheres, que é uma creatina rosinha lá. Tem uma creatina dessa, acho que é um produto do Matheus que tem isso. Sim, sim. Você já viu aquela Death Water, eu acho? Liquid Death. Liquid Death, né? Pronto. Essa aí, porra, isso aí é absurdamente viral. É uma água que é completamente o oposto da rotulagem, e aí mecanismo único não é mecanismo único, não tem nada a ver com um ativo, nesse caso, né, mecanismo único viral, não tem nada a ver com o ativo do produto, não tem nada a ver com a história por trás, porra nenhuma. Tem a ver muito mais, inclusive, com o rótulo e com o fato das pessoas se orgulharem em mostrar que estão consumindo ele do que qualquer outra coisa. Então, tipo assim, quando eu aprendi isso, eu fiquei pensando, caralho, nenhum produto meu tem um mecanismo único viral, tem um elemento viral. Esses caras dos creators só pensam nisso. Exato. Então, eu colocaria essa questão do mecanismo viral que você falou muito mais como embalagem ou formatação do que mecanismo viral. Porque não necessariamente é viral. Tipo assim, mecanismo viral é o quê? É você pegar um negócio que tá no hype e você usar também para aplicar outra coisa? É tipo assim, vamos supor que Virgínia tomou Super Coffee. Super Coffee, velho, viral, sabe por quê? Porque, porra, influencer começou a tomar, mostrar, isso aqui é o Super Coffee. Não, isso aqui não é café, Super Coffee. Porra, é diferente, tal, multivitamínico. No final, você conta a porra do multivitamínico do caralho. Pra mim, é exatamente uma dobra de sofisticação dentro do café. Porque, assim, é exatamente isso. É um multivitamínico que ele juntou com um mecanismo único do café, que, tipo assim, qual que é a segunda bebida mais consumida do mundo? Café. Porra. Então... Só que eu vou te falar, é mais simples ainda do que isso. Sabe por quê? Se eu te dissesse que a gente viu, vamos supor, 10 marcas lá. De 10 marcas que a gente viu, 9 são um clone de alguma marca gringa. Se eu te disser que Super Coffee é uma marca gringa. Bota fé, né? Deve ter. Super Coffee, originalmente, é um produto americano, velho. Vocês copiaram até o nome, assim? Copiaram. Sério? É, claro. Não tinha registro aqui no INPI? Não sei, velho. Minha mulher, ela faz registro no INPI, eu me lembro dela pesquisar, eu acho que eles não têm, velho. Não tem, porque eu acho que não pode. É local, eles têm que comprar em cada lugar. Não, eu acho que é pelo nome, eu acho que não pode. Tem algumas coisas que são assim, você não pode registrar o nome de algumas coisas. Tipo, eu não posso registrar o nome vitamina C. Entendi. Porra. Mas assim, eles pegam esses produtos, pega produto lá de fora que deu certo, coloca uma versão abrasileirada pra cá, que vai viralizar aqui, e é isso. É a questão do barulho, que a gente falou, ó. O cara pegou, viu o Super Coffee americano, e aí fez a versão dele do Super Coffee brasileiro, beleza.
o que é o barulho nesse ecossistema aqui? É o concorrente do Super Coffee. É o Dreams Coffee, que é um produto que, inclusive, inclusive não me entendam mal, nada contra. Produto do caralho, inclusive, eu falei com o criador lá e tudo mais. Só que ele, para mim, é um produto que é uma consequência do barulho do Super Coffee. Ele não tem nada de diferente assim. É só, tipo, é um Super Coffee De outra marca. É. É tipo isso. É que nem tá ligado o efeito Iopro? Pronto, bicho. Efeito Iopro. Velho. Cara, só tinha Iopro. Agora você chega na gôndola, porra, Itambé, Italac, Super Coffee Parmalat, é o cacete. Tem Super Coffee agora. Tem? Porra, tem. Pois é, três corações. Porque é isso, eles entenderam que esse é um mecanismo que as pessoas gostam de consumir. E aí vem um bando de urubu e começa a copiar. Só que eu não gosto de pensar assim, eu gosto de criar um mecanismo. Acho que essa que é a maneira A mais gente aprendeu assim, né? É. Só que, velho, tipo assim, o mercado que, como eu vejo hoje, não é ensinado dessa forma. Por um lado, eu acho que é legal você ver o que está funcionando e você tentar, velho, não foge muito do que está funcionando já. Mas por outro, velho, tem algumas coisas que você tem que inovar, velho. Eu acho que, pô, se eu fosse fazer uma escola de inglês agora, nesse exato momento, o que eu ia fazer? Eu ia te modelar, bicho. Brunão, de uma ponta a outra você seria modelado, amigo. Tem um monte de gente que fez isso. Eu posso citar no dedo mais Não, 10. então, Assim. é o suficiente pra fazer dar certo? Claro que não, velho. Não. Tem segredos do negócio que, porra, só quem sabe é sim. você. Mas ajuda, né? Te dá um norte, né? Tipo, você não erra muito longe também, né? Agora, assim... Eu entendo. Pra quem quer ser o segundo lugar, beleza. Talvez funcione. Talvez funcione. Mas, assim, o cara que vai ser o primeiro lugar, eu não acho que é o cara também que vai inovar em 50% do produto. Eu acho que é o cara que ele vai pegar tudo que estava funcionando já e ele vai botar 3% de inovação. Concordo. Qual é o perfil dessa influenciadora que você contrata? Cara, hoje assim, é diverso, mas a gente costuma contratar nichado. Como assim? Hoje no Instagram, por exemplo, a mulher pode ter diversos nichos, né? Eu vou falar só sobre cabelo, vou falar só sobre maquiagem, vou falar sobre maternidade, vou falar sobre lifestyle, moda e por aí vai. Então, ao invés de a gente contratar, sei lá, uma mulher de cada um desses nichos, a gente costuma contratar muitas de um mesmo nicho por vez. Então, por exemplo, tem um nicho que é cabelo cacheado. Então, quando a gente vai contratar uma pessoa de cabelo cacheado, a gente vai contratar 10, 20, 30 de uma vez, porque as mulheres que seguem uma mulher que fala sobre cabelo cacheado, normalmente seguem mais de uma. Então, de repente, ela tá vendo todo mundo que ela segue falando de esquema diário. O que é esse esquema diário que tá todo mundo falando? Exatamente. Tem a pressão de dominação do mundo, que é esquema diário tá todo mundo falando. Legal isso aí. Então, ao invés de diluir simplesmente, é mulher, vou contratar qualquer influenciadora, a gente vai nos nichos e subnichos e contrata vários dentro daquele público, dentro daquele nicho, para ter essa percepção de, nossa, esquema diário tá todo mundo falando sobre isso. E você libera um link para cada uma ali e eles fazem CTA direto, é isso? É um link, a gente contrata postagem no feed e stories. No feed não tem link, né? Então o link tem no stories. Então a pessoa, quando faz stories, ela coloca o link. Quando tem feed, ela simplesmente direciona para o nosso perfil, marca o nosso perfil. Então até rastrear venda e mensurar ROI, etc., sempre foi super difícil, né? Então lá atrás não tinha nem link, quando eu comecei não tinha link de nada, era só marcar a gente. Então, em determinado momento eu falei, cara, esse negócio de influenciador, não tô conseguindo controlar, não tá vendendo, vamos parar ou diminuir. Foi a gente diminuir, venda geral diminuiu também. Opa, peraí, não, vamos voltar com isso aqui. Então, apesar de não conseguir mensurar na unha cada influenciadora e o retorno que cada uma dá, 100%, a gente entende que, como um todo, isso é importante para o negócio, né? Ajuda a diminuir o CAC, gera prova social, gera mais audiência, as pessoas estão falando em influenciador, né? Tem certa autoridade ou influencia de certa forma, as pessoas estão seguindo ela. Então isso pra gente é importante, mas a gente tem algumas coisas que são termômetro pra gente decidir se a gente inclusive renova com o influenciador ou não, né? Então, por exemplo, o engajamento da influenciadora com a gente, com a marca. Se é uma influenciadora que faz postagem por postar, que você fala, nossa, essa menina que fez por obrigação, postou um videozinho bem meia boca, ou posta atrasado, não posta no horário combinado, ou inventa desculpa, não vamos renovar. Aí você corta. A pessoa que é a influenciadora que é super engajada,
pede ideia, dá ideia, posta, tem até over delivery, entrega mais do que combinado, era para fazer 3 stories, fez 10, essa normalmente a gente acaba renovando. E também vendas no stores acaba sendo um termômetro também, né? Algumas a gente break-even ali na venda do stores dela, outras longe disso, mas a gente entende que elas são importantes, acaba sendo importante no todo, se elas estão engajadas, e a gente percebe, inclusive, no próprio postagem delas, qualquer tipo de interação que elas têm ali na postagem. Até algumas tem uns robozinhos que ficam comentando. Né? É mesmo. Tem algumas tem uns grupos, seja de WhatsApp ou de Telegram, que elas falam, gente, vai lá na minha postagem que eu fiz agora e comenta lá. Aqui tanto de comentário. Eu quero, amo, sei lá, como é que eles falam? Postagem de milhões, sei lá o quê, né? Fica aqui tanto de postagem, nada a ver. Ou seja, dali não vai sair assinante. Mas quando tem mensagem, a pessoa perguntando, querendo saber mais, onde qual programa você faz, o que você me indica, opa, pessoal, esse público aqui está interessado, tem muito comentário interessante, essa influenciadora engaja, ela realmente influencia o público dela, vamos renovar com ela. Você não é influenciador, você não vive de publi, Sim. entendeu? Não importa o quanto que é o seu engajamento orgânico, desde que esse engajamento orgânico seja bom o suficiente para você distribuir, sabe? Para que eu vou ficar dependendo da entrega do algoritmo, sendo que eu tenho dinheiro para forçar a entrega, sabe? Então, assim... Ou seja, qualquer frase motivacionalzinha de feed era impulsionada? Não, aí vem um passo antes, que é a qualidade do conteúdo. Ah, Mas tá, a então, qualidade só do os conteúdo... melhores. Qualidade do conteúdo só vem se eu tenho clareza de público, entende? Tá. Então, a gente falou aqui de 3 pilares. Primeiro, atuar no mercado digital, atuar no mercado de educação, Sim. que é escalável, que tem margem. Segundo, clareza absoluta do tipo de público que eu quero atender. Terceiro, havendo essa clareza de público, um conteúdo de valor brutal, assim, do nível que a pessoa fique te mandando direct, falando, cara, com esse conteúdo gratuito eu tive resultado, sabe? Tem vários cases desses no acelerador. Dr. Lázaro, por exemplo, super amigo meu, assim, do meu marido, que é membro de Giants, que é também acionista, né, que ele comprou lá, parte da empresa. Ele falou várias vezes, eu comprei o acelerador, não é porque eu precisava mais, por gratidão. Porque eu sou, talvez, o único cliente que assistiu 100% dos vídeos do Marcos no Instagram, 100% dos vídeos do Marcos no YouTube. Eu assisti tudo. Tudo. E apliquei e tive resultado. Então, digital, educação, clareza de público, produção de conteúdo, assim, brutalmente de valor e distribuição desse conteúdo com 50% se conseguir. Ah, não consigo, então faz 30%, sabe? Tá, calma. Você distribuiria todos os conteúdos ou você selecionaria os melhores só para distribuir? Aí onde está o segredo. Então conte-nos o segredo. Aí vai mais umas horas. Aí, então, eu criei junto com o meu time, assim, talvez essa seja a única ação fora do padrão do mercado que a gente tenha criado, sabe? Não foi nada que o mercado praticava. A gente racionalizando como é que a gente ia pegar essa grana toda e investir ela, garantindo que viesse o público comprador, a gente bateu muita cabeça, assim, e criou um algoritmo nosso que chama Post Score, sabe? E esse Post Score, que é o que eu ensino muito, assim, nas minhas consultorias, no treinamento meu. Por quê? Porque o Post Score, ele tem ordens de peso por tipos de conteúdo, então eu coloco muito dinheiro no que deve colocar muito dinheiro, pouco dinheiro no que deve colocar pouco dinheiro. Mas tem um racional por trás disso, né? Que é matemático, entende? Tá, então a gente criou uma lógica de algoritmo próprio para poder distribuir, dando a César o que é de César, sabe? Então, assim, 100% dos conteúdos no orgânico tem que ser foda. Só que na hora de performar, nem todos eles performam. Exato. E a loucura é que depois que você faz distribuição de conteúdo, às vezes o que performa mal no orgânico, quando você distribui, performa muito bem. E o contrário também é verdade. Quando você pega um conteúdo que performou muito bem no orgânico, você distribui o conteúdo e ele flopa. E o que é flopar? É custo por seguidor, porque é o objetivo central, né? Adquirir audiência. Então, mas tem uma lógica por trás. Aí que não daria tempo de... Dá tempo, sim. A gente categoriza os conteúdos por conteúdo
é muito bom, assim, ótimo. Aham. Um conteúdo que é mediano, que é a média do seu engajamento. E um Aham. conteúdo que é de baixa performance. Mas como eu disse, Tá. o conteúdo de baixa performance não pode ser subjugado, assim. Porque às vezes quando você distribui ele, ele performa bem. E aí a gente cria uma lógica de acordo com o objetivo central. Tá, então seguidores. Seguidores. Vamos lá. A primeira premissa é ter um volume de seguidores interessante. Mas como é que vem o seguidor? Aí você tem que entender um pouco mais a fundo. Que é, primeiro, se você está distribuindo conteúdo em vídeo, qual que é a primeira parte do seu objetivo que deve ser atingida? É a retenção. Uhum. Porque se você tem retenção, seu conteúdo é bom. Se ele é bom, ele vai entregar. Perfeito. Qual que é o segundo objetivo? Compartilhamento, que ele precisa sair da sua base. Uhum. E o terceiro objetivo, quantidade de seguidores. E aí, com base nesses 3 elementos, ou 2 elementos, depende a regra de cada um, mas tem sempre essas 2 lógicas, Uhum. você cria pontuações. Tá. E aí, essas pontuações, elas seguem um padrão. Por que que a gente criou isso? Você deve estar me perguntando, Bruna, assim, nossa, mas para que essa complicação toda? É uma complicação para quem está ouvindo pela primeira vez, mas depois se torna um processo automático. Por quê? Porque eu criei uma planilha que ela só tem que ser preenchida de acordo com as regras de pontuação, e aí no final a planilha já dá pontuação. O que é pontuação alta, média e baixa, certo? E aí isso me evita muito trabalho depois com o gestor de tráfego, porque eu só dou o direcionamento inicial. Gestor de tráfego, você vai ter aqui de 100 mil reais que eu vou investir no mês, 30 mil vai ser para distribuir conteúdo, certo? E aí a gente tem a nossa lógica. Então, conteúdos de baixa performance, a gente vai investir 100 reais. Conteúdos de média performance, a gente vai investir 300. De alta performance, a gente vai investir 500. Exemplo. A gente categoriza os investimentos do tipo de conteúdo. E nessa, ele mesmo já vai fazendo as pontuações, por isso chama Post Score, e vai alocando o investimento necessário, né? E aí ele vai distribuindo esse conteúdo por um período geralmente de 5 dias, que é um período ótimo, assim, para você ver se esse custo por seguidor está mais baixo ou mais alto. E nessa de estar mais alto ou mais baixo, também tem uma análise subjetiva e qualitativa, que existe um perigo de você pagar muito barato no seguidor, porque às vezes esse seguidor está vindo desqualificado, e aí você tem que olhar de onde que está vindo esse seguidor, de qual post especificamente está vindo, e fazer uma análise qualitativa ali. Como que faz isso? É abrindo os perfis mesmo, olhando, Manualzão lá. manualzão. Aí vendo o estilo de vida da pessoa, né? No nosso caso, que é público de alto padrão, olhava se é a pessoa que tem carro importado, viagem, né, acessórios de luxo, etc, etc. Era isso, sabe? Então, geralmente, para fazer essa estratégia funcionar, e foi a base de tudo, porque até chegar a 200 milhões lá no Marcos, até 200 milhões em 4 anos, até chegar nesse número, 100% do público adquirido para levar para o time comercial foi de público quente. 100%. Caramba. A gente não fazia tráfego para público frio. E agora tá fazendo. Que chega uma hora que chega no teto, né? Imagina, você tá construindo audiência, distribuindo conteúdo e usando esse público construído para o time comercial, investindo 2 milhões, 3 milhões por mês, chega uma hora que chega no teto de escala. Então, mas até lá tem muito chão, né? Então é isso, assim, a gente cria essas categorias, pontua de acordo com cada métrica, que por exemplo, se o objetivo é seguidor, então qual que é a pontuação maior? Seguidor. Qual que é a segunda pontuação maior? Compartilhamento. Qual que é a terceira? Retenção. Ou você pode tirar a retenção. É bom deixar a retenção, porque você vai usando aquilo que tem mais retenção para você replicar. Então você bota pesos diferentes, tipo 3, 2, 1. Tipo isso. E aí a gente vai distribuindo conforme a categoria de post, entende? Que pode surpreender super depois da distribuição. Numa dessa, você consegue distribuir o mesmo conteúdo por 1, 2, 3 anos. E aí vem a história da frase. Aquela frase que trouxe 145 mil seguidores, ele ficou sendo distribuído esse conteúdo por 2 anos diretos. O ERL são os funis de entrada, relacionamento, lucro. Beleza? Vamos lá, vamos entender os funis de entrada, como que eu gosto de pensar eles. Imagina uma torneira gigantesca. Você chega lá, Bruno, e abre ela. Muito. Perfeito. Os funis de entrada, para mim, eles têm muita vazão, sai muita água deles, e essa água tá fria. Os funis de entrada, para mim, por exemplo, low ticket, etc., não são para dar lucro. Eles são para me dar volume, vazão. E essa água tá fria ou quente? Fria. É o público frio. Tá chegando, trazendo gente. Beleza? Perfeito.
Se eu não faço nada com essa água, o que que acontece? É o que a maioria faz, né? Vai sair uma venda, a maioria não sai venda, desperdiça. Aí eu acoplo duas, vamos deixar didático, duas coisas nela. Eu acoplo tubulações levando para uma estufa. O que que as tubulações fazem? Toda quinta eu dou live. Eu tenho 200 e lá vai cacetada grupos de conteúdo. E que me geram coisas, por exemplo, ele está no meu grupo 01, a gente estava conversando disso, né? De 4 anos atrás. Eu tô nesse podcast por causa disso, porque senão, se ele não me conhecesse, dificilmente ele ia me chamar, entendeu? Vira uma bola de neve. Então isso vai gerando relacionamento ao longo do tempo, é uma semente mesmo que vai germinando ali. E aí o relacionamento, ele precisa de um rosto. Isso que eu queria falar para vocês. Tenha um rosto para que você possa nutrir com conteúdo toda semana e esse cara não esquece que você existe, sabe? Então, esse rosto ali sempre dando as dicas, dando conteúdo, etc., mantém quente. Entende? Então, ó, foi mantendo quente, leva para estufa. Então, o funil de relacionamento, ele distribui conteúdo, tubos, leva para uma estufa, deixa quente. Eu tenho uma frase que é o seguinte, né? O tio Mark Zuckerberg, odeia quando eu falo... Daqui a pouco ele me liga, aqui, ó. Quando eu falo funil de relacionamento, ele, Big Brasa, stop... Meta is gonna falir. Ele liga pra mim toda vez e fala, né? Eu, não, tio Zuck, relax, Uncle Zuck. E aí, por que ele odeia? Porque o funil de relacionamento faz com que você não precise gastar de novo com tráfego pago. Como assim, Brazão? O cara foi no meu webinário diário. Vamos lá. Eu gastei com ele com tráfego? Vamos supor que sim, que ele veio do anúncio, beleza? Ele entrou no meu grupo. Você, 4 anos atrás, entrou no meu grupo do WhatsApp por causa de algum anúncio. Cara, eu acho que foi o livro do Russell. Pode ser, assim. alguma coisa assim. Você live. está há 4 anos recebendo conteúdos meus. Sim. Talvez alguns compraram, outros não. Pô, você me trouxe num podcast, isso vira uma bola de neve. Total. Eu precisei gastar de novo com você? Não, nem R$1. Por quê? Você continuou sabendo que eu existo toda semana. O grupo de conteúdo meu tem o meu rosto, o nome é Conteúdos do Brasão e o número. Toda semana, pelo menos, você vê uma notificaçãozinha ali, né? Ou em tese, né? Se você não arquivou. E aí, galera, eu tenho esses grupos, né? Cara, eu já gastei uma vez. Se eu quiser, eu continuo conversando. Lembra que eu te falei que 2 semanas atrás eu lancei um novo produto meu de 30K de implementação? Sim. Cara, eu vendi 6 dele em 8 calls, né? Em 8 reuniões, no orgânico, nesses grupos. Falei, galera, estamos com isso aqui e tal. Preenche o formulário aí que a gente vai levar você para uma call te ajudar. Eu não falei que era para vender o produto já. Eu falei que a gente ia ensinar ele. Quer saber como que funciona esse? Aí eu falei que era o super funil que eu chamei, era um tripé, né? Tipo esse. Sim. Aí o cara foi para call 8, a gente fechou 6 já. Entende? Top. Então 180K que veio desse relacionamento. Então, ó, funil de relacionamento, eu tenho uma frase. Eu falo assim: o inimigo da escala é o CAC. Porque pensa assim, se o tio Zuck fosse com a sua cara, você estava andando e falou assim, gostei de você, toma aqui, 1 ano de graça na Meta, anuncia. Você ficava bilionário, você passava ele. Você passava ele, pô. Então, o que te impede de escalar é o CAC, custo de aquisição de cliente. Nesse caso, anúncio, né? Aí a minha frase é, o inimigo da escala é o CAC. E o inimigo do CAC é o relacionamento. Então, você continuar se relacionando, etc., você não precisa gastar de novo, entende? Uma vez que eu peguei o e-mail, o WhatsApp desse cara, pô, eu consigo ficar conversando com ele sempre, entende? Essa é a grande sacada. Aí, beleza. Aí vem os funis de lucro. Da minha analogia, eu vou te ensinar como que você faz dinheiro agora no fogão. Você sabia da receita? Não, vou te conta aí. ensinar agora. Chegou em casa hoje, abriu a carteira, zerado. Nossa! Pera aí, Brazão me ensinou. Você vai lá na cozinha, acende uma boca do fogão, não coloca a carteira no fogo, senão vai queimar. Você vai colocar próximo do fogo, porque você quer o calor chegando nela. Irmão, o calor chegou, começa a sair as notas. Pode fazer, você vai ver. Por que eu tô te falando isso, galera? Eu fiz essa analogia, essa brincadeira aqui, para você entender que na minha concepção, os funis de lucro, do jeito que eu penso, eles convertem calor em dinheiro. O funil de relacionamento deixou quente. O funil de lucro vai converter esse calor em dinheiro. É o que eu fiz semana passada. Os caras estavam quentes. Eu mandei uma mensagem, levei para a call e converti. Perfeito. Entendeu a lógica?
Então é a mesma coisa, você tá com a sua namorada aqui. Você chegou no primeiro dia e falou assim, ei, vira aí, quer namorar comigo? Não, você foi gerando relacionamento antes de converter pro namoro, entendeu? Então é esse o jeito que eu penso no geral, sabe, do sistema ERL. Penso em como que eu posso rodar entradas, que eu não quero lucro, eu quero pessoas chegando aos montes, né? Você viu os meus funis de conteúdo eterno, por exemplo, né? Como que eu vou manter a comunicação e distribuição de conteúdos com eles sem que eu fique refém de novos CACs, novos anúncios, e vou deixar quente? Agora, como que eu pego essa galera que está quente e vou converter? E aí, principalmente, o converter ali é tickets maiores, é mais gostoso, né? Com certeza.